A severidade da palavra que eu trago hoje é exclusivamente para os falsos profetas, para os falsos mestres, para os falsos diáconos, presbíteros, presidentes de igreja, vice-presidente de igreja, para os falsos irmãos do sistema religioso. Amém, abençoados? O que eu disse? A palavra é exclusivamente para os falsos, denunciando, porque é necessário denunciar o sistema e denunciar a mentira. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Então, para vocês que começaram a ouvir essa palavra, que já ouviram a primeira frase, presta atenção. Vocês estão acostumados a contar história para o povo. Histórias. Então, vou começar contando uma história para você. Você se lembra de quando o povo estava escravo no Egito? O que aconteceu com esse povo? Depois de 450 anos escravo, eles começaram a clamar, porque não suportavam mais a escravidão. Vocês conhecem muito bem essa história, não é verdade? E Deus ouviu o clamor do povo e mandou um libertador, Moisés. Vocês gostam de história? Conhecem essa história? E contam repetidamente essa história nas suas denominações, nas suas igrejas, que você diz que é sua. Mas você esquece que a igreja não é sua, não é minha. A igreja é de Cristo. E a história se repete. Agora não é mais o povo que viveu na época de Moisés. É o povo que está vivendo nessa época, que não suporta mais ser escravizado por falsos pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos, presidentes de igreja, vice-presidentes de igreja, com as mentiras pregadas aos ouvidos deles, escravizando a sua vida, escravizando a sua descendência, tornando-os servos de homens, seus servos, não servos de Cristo. Nós fomos chamados, falsos pastores, é a vocês que eu estou me dirigindo, para pregar não em benefício próprio, mas para edificação da igreja. E o que vocês estão fazendo? Estão mentindo para o povo, para que eles fiquem submissos a todo o ensino que vocês estão dando para eles. Vocês sabem ou não sabem a verdade? A Bíblia que vocês usam, nela, ela não é a palavra de Deus. Eu digo isso, pastores, falsos pastores. Eu digo isso porque para ensinar é preciso saber. Para ensinar é preciso conhecer. Para ensinar é preciso entender. Você não pode ensinar um versículo que você ouviu os seus pastores, suas pastoras, os seus diáconos, seus presbíteros, seus apóstolos falarem e ficarem repetindo como papagaio. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia. E vocês, eu acho que isso vocês sabem. Bíblia vem de biblioteca. São vários livros. Ela não é a palavra de Deus, da qual vocês usam para intimidar as pessoas, que depois de terem se socorrido de todas as formas, para saírem das suas situações de tristeza, de enfermidade, de problema com filhos, de problema nas famílias, vão até as suas igrejas, pedindo socorro. E lá na porta vocês a abraçam, vocês convidam para que elas entrem, e vocês começam a contar histórias
histórias para ela. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é e está com vários livros. Livros históricos, verdade. Tem livros históricos. Mas tem livros também que são profecias. Tem livros de inspiração e tem livros de revelação. E você não pode ficar contando histórias de judeu para um povo gentil. Você não pode colocar sobre o gentil os sacrifícios que um dia a lei de Moisés disse que era para o povo judeu fazer. Eu rogo-vos, como disse Paulo, pela misericórdia de Jesus Cristo, estudem a Bíblia, estudem a palavra. Não fique só em livros históricos. Procure conhecer os outros livros. Pare de ficar ensinando aos povos sacrifícios que era para o povo judeu, quando a sua igreja está lotada de povo gentil, fazendo sacrifício para encher os seus cofres. Ou vocês acham que nós não sabemos? O povo aqui repetiu. O MGA está rendido ao Espírito Santo. E a palavra que está nessa Bíblia. Ele não está rendido às histórias da Bíblia. Nem às inspirações da Bíblia. Nem às profecias da Bíblia, que muitas vezes já se cumpriram. Mas as revelações que vocês não receberam ainda, porque se tivessem recebido, não estariam fazendo do povo gentil escravos. Como um dia os judeus foram feitos escravos no Egito, mas hoje eles estão clamando, não queremos mais ouvir isto. Não queremos mais ouvir mentiras, queremos ouvir a verdade, precisamos de ouvir a verdade. Você precisa aprender, pastor, pastora, diácono, presbítero, evangelista. Você precisa aprender o que contém nessa palavra. É fácil, quando não se tem revelação, fazer os gentios, ou o povo de Deus, ou o povo que está sofrido, entrar em campanhas após campanhas, campanhas e após campanhas, e depois, quando não dá certo, não, mas dá certo, tem muitos que dá certo. Quantos que receberam o que vocês prometeram? As suas igrejas estão lotadas de gente fazendo filho, esperando que vocês coloquem a mão na cabeça delas, para que elas recebam uma bênção que Deus disse que não é assim. Porque tudo que se recebe de Deus é por fé, não é por choro, não é pela sua mão, pastor. É pela fé. É certo que se a pessoa for morrendo e crendo, Deus não vai despedi-la de mão vazia, mas não foi pelo seu ensino. Porque é o ensino. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Como é que esse povo que está na sua igreja, esses milhões de igrejas que tem espalhada aí, podem estar libertas numa sexta-feira por causa da campanha que você está fazendo, se ela não conhece a verdade? E Deus disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Sabe o que acontece, pastores? É que os gentios, eles têm falta de amor de Deus. Os gentios sofrem por falta de amor de Deus. Quando eles não sabem mais o que fazer, eles vão bater na porta da sua igreja, querendo o amor de Deus, querendo se comunicar com Deus. Porque eles não sabem que em Cristo Jesus,
O gentil foi eleito, predestinado, escolhido, reconciliado com Deus. E ao invés de você ensinar isso para eles, você fica dizendo para ele vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Fazer jejum, fazer sacrifício, dá o que não tem, da casa, da terreno, da telefone, dá tudo. Tudo, vai para a igreja de a pé, pede emprestado no banco, pede emprestado. Mas Elias pediu para que a viúva fizesse um pão e desse para ele. E depois fizesse para ela e para o filho dela. Sim, pastor. É história, é verdade. Só que você esqueceu de dizer que a farinha sobejou, não faltou na casa dela, enquanto aqueles que dão tudo que tem para a sua igreja ficam sem nada. E depois você diz: você não teve fé. Faz outra campanha, irmão. Faz outra campanha, irmã. Rogo-vos pela compaixão de Jesus Cristo, e vocês parem de enganar o povo, parem de encher o bolso, parem de encher os cofres. Eu sei que vocês são poderosos com dinheiro. Pobres sempre teremos entre nós. Eu sei que Jesus disse isso. Mas Jesus não disse que você podia explorar o pobre. Enquanto você enriquece, o pobre fica cada vez mais pobre, sustentando você, pastor querido, apóstolo abençoado, presidente de denominações, intitulado rei. Rei é rei dos reis, é Jesus Cristo, não é você. A igreja não é sua, é de Cristo. É de Cristo. Por isso eu estou aqui nessa noite para denunciar as suas mentiras, denunciar esse sistema. Também sei que você conhece a história da igreja. Antes da reforma, depois de Calvino, e depois antes de Calvino, e todos os pais da fé. Eu sei que você conhece a história. Eu sei que você tem poder. Você tem poder de dar um telefone e acabar com pessoas. Calar pessoas. Porque o seu dinheiro cala qualquer um. Eu sei que você tem poder. Você só não tem o poder do Evangelho de Cristo na sua vida. Esse poder você não tem. Você tem o poder do dinheiro, mas o poder do Evangelho de Cristo você não tem. É desse poder que eu estou falando. É esse poder que as pessoas querem ouvir. É esse poder que as pessoas estão buscando. É esse poder que elas sabem que existe. Porque dentro delas o Espírito Santo já falou: eu sou o Senhor teu Deus. Rogo-vos pela compaixão de Jesus Cristo. Seus intitulados pastores, você ama teu título de pastor, apóstolo, presidente. Quando você chega, todo mundo levanta. Quando você passa, todo mundo põe tapete para você passar. E você não dá honra ao único que tem honra. Porque ainda que um de nós venhamos a ser honrados, em primeiro lugar nós honramos a Deus. E toda honra que chega até nós foi Deus quem deu. E a Ele nós devolvemos a honra, a glória, a força, o poder. Tudo é dEle, tudo é dEle, tudo é dEle. Ovelhinhas de Jesus. Não me chame assim, então, filhos de Deus. Povo escolhido de Deus. Você que clama pela verdade. Pare de ouvir mentiras, abençoado.
Chega esse desgaste religioso que se estende por essa terra cada dia mais, aonde você vai tem uma igreja de mentira, você passa tem outra de mentira, mas se tem a mentira também tem a verdade. Vá consultar a Bíblia. A hora que o seu pastor disser alguma coisa, vá ver na palavra. Bata de porta em porta buscando a verdade. Porque Jesus disse: aquele que bate na porta, ela abrirá. Aquele que pede, recebe. Essa é a verdade. Você não é judeu, você é gentil. Deus te ama como você é. Sabe o que o gentil faz? Entra na sua denominação, pastor, e você conta para ele a história, que Deus escolheu um povo através de Abraão, e formou esse povo eleito, e veio Abraão e sua descendência, Abraão, Isaac, Jacó, José, e Deus era com esse povo, era com José, era com Jacó, e o gentil que vive nessa terra hoje, Deus é com ele. Não, é só com o judeu. Você tem que fazer tudo o que Deus mandou fazer, o judeu fazer através de Moisés. Mentira! Você não conhece a Bíblia. Você não conhece. Você não sabe que está tudo consumado. Você não sabe que tem dois povos, gentil e judeus. Você não sabe que tem duas alianças. Você não sabe que tem dois apostolados, um para o judeu, um para o gentil. Mas o gentil é carente. O gentil estava fora da aliança, estava afastado de Deus, e até hoje ele pensa que está afastado de Deus, e ele chega nas igrejas e começa a ouvir a história de que é gentil, e que está afastado de Deus, e que é só o judeu que Deus ama, é só o judeu que Deus abençoa, é só o judeu que prospera, é só o judeu, e não é assim. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pastor, você não sabe disso. Você não sabe disso, apóstolo? Você nunca ouviu falar de Paulo? Você nunca ouviu falar do povo gentil? Você é um gentil. Presbítero, diácono, irmão abençoado, você é um gentil. Gentil. Você não é judeu, e porque você está vivendo como judeu, Paulo disse a Pedro: pare de ensinar o gentil a viver como judeu. E eu digo e rogo, por amor de Jesus Cristo, pare de ensinar o gentil a viver como judeu. Você conta história, e tem história, e Eliseu, e Elias, e Samuel, e tudo que tem na Bíblia sobre a história. Verdade, mas não é para o gentil, é só que é exemplo de fé. De fé. Porque em Cristo todos nós fomos justificados, e agora nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé, e o gentil tem que olhar assim para Abraão, Isaac, Jacó, José, os heróis da fé, pastor. Heróis da fé, e não viver como os modos gentílicos. Aí você não tem mais história para contar, porque você já pôs a arca da aliança, você já pôs a bandeira de Israel, você já pôs o menorá, você já enfeitou a igreja inteira de coisas judaicas para dizer que os gentios agora têm que olhar para Israel, tem que olhar para a arca da aliança, tem que olhar para o menorá, tem que pendurar não sei o que no pescoço. Você não tem revelação da palavra para falar, então você fica contando as histórias e enchendo o templo de brinquedos. E tem mais ainda, pior ainda. Você põe medo no povo. Medo! Você assombra com a figura do diabo andando atrás de você, andando atrás da família, andando no seu emprego.
E quando ele chega, humildemente, cansado de viver, cansado dessa vida, só porque ele ainda não encontrou a verdade. Porque o meu povo sofre por causa de conhecimento. Ele sofre só porque ele não encontrou a verdade. Então você começa a colocar jugo da escravidão. O diabo atrás dele. E joga ele na água. E ele sai da água do mesmo jeito. E faz ele tomar santa ceia. E ele não se alimenta de nada. E você diz que o milagre na ceia vai acontecer. E não acontece nada. Porque tudo isso foi para judeus, pastores, pastoras, evangelistas desse sistema. Tudo isso foi para o povo judeu. Você não sabe que tem duas alianças? Duas. Você não sabe que antes de Cristo é a velha aliança, depois de Cristo a nova aliança? Povo de Deus, é tempo de acordar. Acorda! Desperta tu que dorme nesse sistema. Tem muita gente que entra nas denominações e dorme. Dorme, mas ela sabe que ela foi abençoada, porque o diabo não se manifestou. Se manifestou em muita gente, mas ela estava dormindo, o diabo não foi acordar quem estava dormindo. E nada de Cristo, e nada de fé, e nada de salvação. E não sabe que está salvo, e não sabe que está justificado, e não sabe que é templo do Espírito Santo, e não sabe que Deus habita nele, e não sabe que ele foi comprado por bom preço, e foi Cristo quem o comprou. Não sabe nada, pastor. Não sabe nada porque você não ensina. E o mais agravante, vocês têm coragem. Vocês têm coragem de falar para as crianças escreverem uma oração num papel, colocar debaixo do pé, no sapato, e ir para a marcha de Jesus, porque depois da marcha ela vai ser abençoada. Você tem coragem de fazer uma coisa dessa, apóstolo, bispa, pastor, evangelista? Você tem coragem de ensinar uma coisa dessa na igreja de Cristo? Onde é que está escrito isso? Onde que está escrito isso? MGA, Rua do Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Vem aqui, mostra onde está escrito isso. Onde está escrito que Deus disse para alguém escrever uma oração num papel, colocar num sapato e ir para a marcha de Jesus, que ele vai ser abençoado. Onde está escrito? Se tiver escrito, também vou fazer. A que ponto nós estamos chegando? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Eu digo, o povo está clamando. O seu poder é grande, eu sei que é grande. O seu poder de mamon. Vocês estão infiltrados na política, vocês têm vereador, presidente, prefeito, governador, vocês têm a política ao lado de vocês, mas vocês não têm o poder de Jesus Cristo, o poder do Evangelho, o poder da sã doutrina. Esse poder foi dado aos pequeninos. Esse poder foi dado aos pequeninos. Por isso não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O que está acontecendo? O mesmo que já aconteceu. Essa palavra é só para os falsos. Você ouviu bem? Falsos. Não vem com mimimi, eu estou falando falsos. E você é falso porque você não conhece a Bíblia. Você está mentindo porque você não conhece, você não tem revelação da graça de Deus. Você não leu as 14 cartas de Paulo, você não conhece a sã doutrina, é por isso que você está ensinando mentiras. E se você conhece, é pior ainda.
Se você não conhece, vai estudar a Bíblia. Não tenha medo de nada, Deus é com você, Ele é poderoso para te sustentar. Se é sustentado pela dominação, não tenha medo. Não tenha medo de nada. Tenha fé. Troque o medo pela fé. Jesus já tinha alertado sobre vocês, falsos. Igreja, abra no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 20. Vou ler poucos versículos nessa noite. A direção do Espírito está sendo dessa forma, assim vai ser. Lucas, capítulo 20. Abra aí na sua Bíblia. Você também, se você é falso, está ouvindo, abra aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 20. Olha o que Jesus já tinha falado sobre isso. Lucas 20, a partir do versículo 17. Lucas capítulo 20, a partir do versículo... Eu estou só falando, olha para mim. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 9, está falando dos lavradores maus. Pastores, apóstolos, presbíteros, presidentes, vice-presidentes de igreja, vocês são lavradores maus? Lavradores maus? Versículo 17 está escrito assim: mas ele, olhando para eles, disse: então, o que é isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Vocês são construtores, edificadores da igreja? Mas mentirosos, não conhecem a palavra, não têm revelação, ficam só contando história para gentil, história de judeu para gentil. Vocês são aqueles que rejeitaram a pedra de esquina, que é Jesus Cristo, o ressuscitado. Vocês rejeitaram. Na denominação de vocês não é falado nada sobre o Cristo, o Messias, o Cristo ressuscitado. Na igreja de vocês mesmos, porque se fosse a igreja de Jesus, o Espírito Santo falaria do próprio Jesus, testificaria de Jesus, mas como é a igreja de vocês, então vocês já rejeitaram a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Está rejeitado, vocês rejeitaram, e é por isso que o Espírito Santo não traz revelação para vocês, líderes, liderança. Não trazendo revelação para você, não há como passar para o povo. E o povo, então, fica sem alimento verdadeiro. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão assim. Abre em Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Olha o que Paulo fala aqui. Sobre a pedra de esquina. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Vou começar o 19. É tanta coisa para falar, pessoal. Versículo 18, olha o que Paulo fala. Efésios 2, 18. Pois por ele quem? Jesus, o ressuscitado, ambos temos acesso ao Pai, ambos, judeus e gentios, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular.
essa pedra que vocês estão rejeitando. E quando a pessoa chega até vocês, o que vocês deveriam dizer? Deveriam dizer que eles são amados, que eles têm um espírito, e que os judeus são de Deus, mas vocês também são em Cristo Jesus. Amém, abençoado? Mas vocês precisam estudar a Bíblia. Vocês precisam ler a Bíblia. Vocês não podem ir receber conhecimento com judeus. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ensinar judaísmo. E aí você não tem mais a direção do Espírito Santo. Você vai começar a fazer festa de tabernáculo. Festa, e judeu tem tanta festa. Vai ser uma comemoração atrás da outra. Sabe por quê? Porque te falta a revelação de Deus da nova aliança. Porque nós fomos feitos ministro da nova aliança. E você continua sendo um ministro da velha aliança. Não pode, pastor. Rogo-vos pela compaixão de Jesus Cristo que parem de ensinar isso ao povo de Deus. Parem de ensinar. E vocês, povo de Deus, eleitos de Deus, leiam a Bíblia. Consulte pessoas que conhecem a Bíblia. Não engulam tudo o que vem deste púlpito. Porque não é altar. Altar existiu na velha aliança. Altar não existe mais na nova aliança. O altar na nova aliança é você. Então pare de achar que todo mundo que sobe, entre aspas, altar, é cheio do conhecimento e sabe mais que você. Muitas vezes não sabe nada. Só está contando história. Às vezes você gosta da história, né? Mas Deus tem uma história na sua vida. Você gosta de ouvir a história dos outros. E a sua? Como é que fica? A de Abraão eu sei de cor o que aconteceu com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra para onde eu vou te mostrar. Você não tem filho? Vou te dar um filho. Eu sou o teu grandíssimo galardão, Abraão. Por que você está aí com temor? Agora, Abraão, pega seu filho e sacrifica seu filho para mim. Pessoal, você quer ouvir essa história quantas vezes na sua vida? E ainda quer para a sua vida? Nunca. Nunca, entendeu? Foi só com Abraão. Foi só com Abraão. Sabe o que você tem que tirar de Abraão? A fé, a obediência. É um exemplo de fé e de obediência. Porque por causa de Abraão, nós somos chamados filhos de Abraão. Filhos da fé. Amém, abençoado? Filhos da fé. Está cansativo? Olha, eu iria aqui até... Sabe? É muita coisa para a gente não engolir mais. Vocês são lobos. Lobos vestidos de ovelha. Aqueles lobos que Jesus falou lá em Mateus, é vocês. Lobos vestidos de ovelhas. As ovelhinhas chegam, você está vestido de ovelha e tenta andar com ela, mas você é um lobo. Você quer escravizar a ovelha. Você quer tirar toda a lã dela. E você não tem misericórdia. Você não tem dó. Você enche os seus cofres. E você vê ela sem pão, sem água, sem nada. E você não ajuda. Porque você não conhece a parábola do bom samaritano? Você engorda cada vez mais. E as suas ovelhas ficam magras cada vez mais e doentes. E não vem com essa história que pobres sempre tivemos, não, viu, pessoal? Pobres sempre tivemos, sempre vamos ter. Mas Jesus disse que naquele dia, Ele vai separar bode de ovelha. E vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para as ovelhas.
Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava doente e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Então não vem com essa conversa de palavra, porque eu não sei quase nada de palavra, mas eu sei o que você está pensando. Então não despeça suas ovelhas, já que seus cofres estão cheios, divide com elas. Você tem ovelha que está morando na rua, que já chegou até você e disse, eu não tenho aluguel para pagar, paga para ela. Tira do seu bolso e dá para ela. Você está cheio de vacas, currais de vacas, e a família está passando fome, mata uma vaca, manda para a casa dela. Não manda, né, pastor? Você tem aras de cavalo, né? Leva seus membros para passear de cavalo. Mostra para os filhos dele, os pôneis que você trata lá na cocheira, ao invés de mandar ele escrever uma oração e colocar dentro do sapato para ir para a marcha de Jesus. Rogo-vos pela misericórdia de Jesus Cristo. Se você não sabe, vai estudar a Bíblia. E se você sabe, o juízo vai ser grande para você, porque você não está edificando a igreja de Jesus Cristo. Você tomou posse dela como sendo sua, pela ganância, pelo seu ventre. Você acha que você vai poder fazer o que você quiser da igreja de Cristo? Nunca, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E você parece que é a porta do inferno, mas não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. E para você, povo de Deus, filho de Deus, abençoado de Deus, comprado de Jesus Cristo, talvez você só queira ver esses grandes templos. Só isso te atrai. Você até paga para entrar nesses templos. E quando você chega lá, você fica olhando toda a suntuosidade, todo o glamour. Mas você pode ver todo o glamour dessa terra, mas você não vê a glória de Deus. E é essa glória que você precisa na sua vida para mudar de vida. É essa glória. É essa glória que nós devemos trocar por nada. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. A severidade dessas palavras é só para os falsos profetas, apóstolos, presbíteros, diáconos, obreiros, bispos, que se auto-intitulam e andam nessa terra com todo o glamour que essa terra pode dar por causa do dinheiro tirado dos filhos de Deus. Deus está vendo tudo. Você repete isso 1000 vezes na sua igreja. Na sua. Deus está vendo tudo. E está mesmo. Por isso nós vamos orar agora. Fecha seus olhos, igreja de Jesus Cristo. Lavados pelo sangue do Cordeiro. Faça um clamor agora. Por aqueles que estão escravos ainda do sistema. Quando nós nos unimos em oração, a mão de Deus se move, o poder de Deus se move. Você não faz ideia de como um povo unido transforma uma terra, transforma uma situação. E é por isso que Paulo diz que todos nós tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar. Clama no seu coração agora, para que seu irmão seja liberto como você foi, para que ele reine em vida como você reina, para que ele tenha a alegria da salvação como você tem, para que ele ande altaneiramente sem temor do diabo, porque o diabo já foi aniquilado, para que ele deixe de fazer sacrifício, para que
os pastores entendam e busquem o estudar a palavra. Deus Todo-Poderoso, totalmente rendido ao teu espírito, totalmente rendido aos teus pés. Eu sei que a tua palavra não volta vazia. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor levante pessoas com ousadia para denunciar o sistema e denunciar a mentira, porque o Senhor é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Jesus Cristo, o ressuscitado, cabeça da igreja, levante nesse tempo um povo que abra a boca e não tema, e que diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Que assim seja. Graça e paz a todos.